boa noite, boa tarde, bom dia, né? Vai depender do horário que você estiver assistindo o vídeo aí. Tudo bem? Bem, aqui é Júnior que está falando, bem-vindo ao canal, tá? Eu vou estar passando um pouquinho para vocês aqui conceitos de direito penal, tá? A gente vai relembrar o básico desde o início, e aos poucos a gente vai avançando. A ideia é estar postando alguns vídeos aqui semanalmente, não só de penal, como administrativo, constitucional, entre outros. Mas vamos lá, vamos bater um papo aqui sobre direito penal. A parte inicial, ela é um pouco monótona, fala sobre os princípios do direito penal, legalidade, o artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal, princípio da razoabilidade, princípio da individualização da pena, enfim, são vários os princípios, ok? Mas eu não vou hoje começar falando dos princípios não, porque o assunto é até monótono, apesar de ter sua importância. Eu vou começar a falar hoje para vocês de uma coisa chamada lei penal no tempo. Isso também cai muito em prova. Cai muito em prova a lei penal no espaço e a lei penal no tempo. São curiosidades, mesmo aqueles que não são fãs do direito penal, acabam sendo atraídos, porque é muita informação de forma recorrente na televisão, no dia a dia. Tudo leva a você ter uma certa curiosidade sobre o direito penal. Então, lei penal no tempo. Olha, o nome é quase que autoexplicativo, né? A gente vai falar da lei penal e no transcurso dela pelo tempo. Como é que funciona essa mecânica? Por exemplo, será que se eu praticar uma conduta hoje, tipificada pelo Código como conduta criminosa em 2020, até quando essa conduta vai ser definida como crime? Até quando eu posso ser punido por essa conduta que eu praticar hoje? Será que é para sempre? Será que não é? Será que em dado momento essa conduta deixa de ser crime? Enfim, é sobre isso que a gente vai falar. Veja bem, primeira coisa que você tem que entender para começar a pensar sobre essa relação entre o direito penal e o tempo, você só vai conseguir entender um pouquinho isso quando antes você colocar na sua cabeça um princípio que eu vou falar agora. Tá? Esse princípio é que define. Alguém já ouviu aí falar em princípio rege o fato? Tá? O princípio rege o fato? É um princípio. O princípio do rege o fato. Eu não vou falar aqui em latim, porque algumas coisas a gente tem que falar mesmo, mas que dá para falar sem ser em latim eu prefiro, tá? Então, o princípio rege o fato, ok? É o que vai determinar o tempo e a aplicação da lei penal. Então, veja bem, o princípio rege o fato. Esse é o princípio. O nome do princípio é princípio rege o fato. Ok? Vamos lá, o que isso quer dizer? Se eu estou agora em 2020 praticando uma conduta penal ou pratiquei uma conduta penal no ano de 2020, regra geral é que eu vou ser punido pela lei vigente à época. Então, o nome do princípio o princípio rege o fato. O tempo do fato é que vai reger. A lei que estiver vigente à época penal, praticada pelo delinquente, é que vai determinar. Ou seja,
Se eu estou praticando conduta penal no ano de 2020, o que você imagina? Que vai prevalecer como punição, como base para minha punição, a lei que estiver em vigência. Só que a lei, ela pode estar em vigência e da noite para o dia perder sua vigência. Por quê? Porque uma outra lei pode sobrevir e revogar a lei anterior. Isso é comum. Fatos que são tipificados como crime, volta e meia, deixam de ser crimes. Ou fatos que não eram tipificados como crime, passam a ser crimes. Então essa relação é constante na linha do tempo. Tá? Relação constante. A gente tem que ter muita atenção. Vamos mudar um pouco a posição da câmera? Ver se ficou um pouco melhor. Então essa relação é constante. Bem, a questão é, temos que entender, primeiramente, que o que vai valer é o princípio rege o fato. A lei vigente à época do fato é que irá regular a conduta do agente, mesmo na hipótese do crime se prolongar durante a sua execução, ok? E é o caso, por exemplo, do que a gente chama de crime continuado, existem espécies, tipos penais, que você pratica a sua conduta, mas ela não vai ter o seu exaurimento naquele momento. Ela vai se reiterar, vai se prolongar. Por exemplo, o cárcere privado. Enquanto você está com a sua vítima presa lá no seu cativeiro, a sua conduta ela está reiteradamente se repetindo. Então, isso é um pouco diferente. O mais comum é a gente lidar assim, olha, o cara acabou de efetuar um disparo. Foi aquele o momento em que a conduta se exauriu. O sujeito acabou de praticar o furto, acabou de praticar o roubo. Essa é quase que uma regra. Bem, então aquela prática criminosa que em regra se consuma, quase que num momento único, ela vai ser regida por uma lei vigente à época daquele fato. Isso é o famoso princípio do rege ato. Bem, o que você tem que entender é o seguinte, imaginem uma linha do tempo. O comum, o esperado, é que a lei ela venha surgir em um determinado momento e daquele momento para frente é que você espera que ela produza seus efeitos. A isso a gente chama de atividade da lei penal. Então, se hoje, por exemplo, no dia 19 de junho de 2020, fosse promulgada uma lei penal e entrasse em vigor, a expectativa é que essa lei, que eu estou colocando como exemplo, viesse a produzir seus efeitos de hoje para frente. Se é produzir seus efeitos de hoje para frente, o que é que se espera daquela lei? Que ela gere um resultado, que ela venha gerar uma atividade. Então aquela atividade da lei penal, correto? Ela, em regra, é dela, da sua promulgação, da sua origem, para frente. Ok? Tá entendendo até aí, pessoal? Espero que sim, Bem, então, a atividade é justamente isso. A atividade da lei é o meio pelo qual e para que ela serve. Então, ela é feita para produzir efeitos através da sua atividade. O seu funcionamento, a gente chama de atividade. A atividade da lei é enquanto ela produz seus efeitos. A regra geral é que ela vá produzir atividade, ela vá produzir efeitos para frente, da sua origem para o futuro, por tempo incerto e indeterminado.
Essa é a regra, ok? Mas acontece que essa regra de atividade, a gente vai chamar de um gênero, ela tem duas subespécies. Essa atividade da lei, ela, em regra, ocorre dela para frente. Mas ela tem duas subespécies da atividade da lei. Excepcionalmente, essa lei ela pode surgir daquele ponto e voltar ao passado. Deixar de cumprir aquilo que a gente espera. Nessa hipótese, olha o nome que a gente vai usar. A gente vai estar diante de uma retroatividade. E quando ocorre o que já é esperado? Dela para frente. É a atividade legal. Porém, existe uma outra hipótese, tá? Que é a ultraatividade. Ela não vai voltar, e ela nem vai fazer o seu trabalho convencional, seguir a linha do tempo. Ela vai ser migrada lá para o futuro. Aí a gente vai chamar de ultraatividade. Só que você só vai conseguir entender isso um pouquinho melhor se a gente começar a trabalhar com alguns exemplos. Sem exemplo, fica um pouco complexo a gente passar essa imagem, né? Então eu queria que você tivesse em mente aí a linha do tempo. Desenhasse numa folha de papel a linha do tempo. Vamos imaginar que no ano de 2013, ok? Alguém decidiu